do espectro autista afeta a comunicação, bem como a interação social e as habilidades cognitivas. Da mesma forma, as pessoas com autismo podem ter dificuldades com a fala e com a comunicação não verbal. Por isso, nós trouxemos ao nosso programa a doutora Luísa Braga, que é fonoaudióloga e que nos vai esclarecer sobre algumas dúvidas dentro deste campo. Doutora, muito obrigada, em primeiro lugar, obrigada, por ter Luísa. aceitado. Estamos aqui duas Luísas. Duas Luísas, é verdade. Doutora, agora nós gostaríamos de saber quais são os sinais de alteração na fala que nós podemos logo ali notar na criança. Sim, bom. Você falou muito bem, de fato, para a gente ter o diagnóstico de autismo, nós temos que ter déficit na comunicação, na interação social e ter comportamentos repetidos ou restritos. Então, é como se a criança tivesse mesmo muitas manifestações na comunicação não verbal primeiro, porque o que vem antes da fala é a linguagem. Então, a linguagem num bebê que ainda não fala é expresso através dos gestos, é através da compreensão do como ele responde à fala do outro, como a Josi falou, não é? Ele estava ali atento a outras coisas e era chamado e não respondia, ou tem a dificuldade do contato ocular. E na fala, então, não é? Aquela fala, para surgir, precisa ter passado por um processo de, olha, a fala é usada para comunicar, então eu vou responder à minha mãe, eu vou responder ao meu pai, eu vou falar com as outras crianças. Eu preciso aprender a fazer isso. Mas uma criança que ela não tem a habilidade desenvolvida de interagir e de perceber o funcionamento da interação, ela termina não desenvolvendo muitas vezes a habilidade de falar. Ou quando desenvolve a habilidade de falar, aquilo pode ser de uma forma descontextualizada e pode não ter nenhum significado social. Então, na criança muito pequena, às vezes a gente tem sons muito diferentes da língua materna. Nós temos um atraso na fala, um atraso no desenvolvimento da fala. Então, aquela criança que com 2, 3 anos, chega a 4 anos e não apresenta quase nada de fala, o que não é normal. Uma criança aprende a falar, uma criança com desenvolvimento típico, aprende a falar, lá com os 10 meses já está a falar qualquer coisa, né? As primeiras palavrinhas, mamã, papá. Então, assim, quando a gente fala de palavra, a palavra ela não precisa ser exatamente a palavra completa para uma criança. Sim. Se a criança já fala mamã, já é uma palavra. E a criança que tem um autismo, ela vai ter um atraso no aparecimento dessas palavras. Outro sinal também na fala que é muito comum, é a ecolalia. Pode não estar sempre presente, mas é muito comum, que é a repetição da fala do outro, ou fala de desenhos, ou sons de forma não funcional. Então, a ecolalia é o nome de uma apresentação de fala que não é funcional. Tem também os jargões, que são coisas que não têm sentido, que a ecolalia, ela pega uma fala da outra pessoa e repete. Então, eu pergunto assim, José, você quer comer? E ele responde, José, você quer comer? Ele não responde sim, não responde não, não responde não sei. Ele responde através do espelhamento da fala do outro. Mas, assim, isso já é uma fase que em algumas crianças que estão em desenvolvimento, que têm autismo, estão passando por processo de terapia, a gente diz, eu tive um caso recentemente que a terapeuta ocupacional que também acompanha esse mesmo menino disse, olha, ele não tinha ecolalia, agora ele tem. Eu falei, ótimo, isso é muito bom sinal, porque antes ele não tinha nenhuma resposta ao outro. Agora ele já entende o tempo dele de resposta. Eu tenho que falar alguma coisa aqui, mas ele não sabe o que falar, então ele fala com o que você falou. Mas já sabe que ele tem um lugar na comunicação. Então, se aquela ecolalia foi para apresentar uma resposta ao outro, nós já comemoramos. Então, é todo um processo. Tá? Já é um progresso, podemos dizer assim. Sim, em muitos casos é um progresso. Repete. Isso. Mas a mãe que está ali com aquela criança com 2, 3 aninhos e já começa a perceber essa dificuldade em falar, o que ela deve fazer? Será que ela já pode procurar uma fono para ver o que se passa com essa criança? É normal, doutora, acontecer isso ou não? Olha, o atraso da fala tem sido cada vez mais frequente
e tem diversas causas. Autismo é apenas uma dessas coisas que podem acontecer. Nós sabemos que isso é bem comum, então que as mães não fiquem ali em casa já a pensar que pode ser importante. Sim. O atraso de fala não é sempre autismo. Isso. A maioria das pessoas que vêm aos consultórios e vêm, o meu filho não fala, então o primeiro medo é o autismo. Aí eu falo, assim, é uma coisa até difícil da gente falar, mas nós que somos profissionais sabemos que há coisas que são, às vezes, muito piores, porque eu acho que, assim, não existe pior nem melhor nessas coisas, assim. Claro. Todos são indivíduos, e quando tem um desenvolvimento atípico, não tem por que temer autismo ou qualquer outra coisa. Eu acho que achei muito interessante o livro da Josi, que fala entender para amar e cuidar, né? Então, é preciso entender, então, aquela família que chega, né, com uma queixa de que o filho não fala e quer desenvolver, né, o cuidado e saber como aquela criança desenvolve, ela precisa entender que existem milhões de coisas que podem estar acontecendo ali. E em casos muito leves, às vezes é até difícil de se fechar um diagnóstico de autismo. Você viu, por exemplo, a Josi no passado, teve o diagnóstico do filho, acho que foi com 8 anos que ela disse. Sim. Então, hoje se consegue fazer um diagnóstico preciso muito mais cedo, e é super importante. Foi com 4 né? aninhos que ela conseguiu, se eu não me engano. Sim. Foi 4, Foi. Ela sofreu durante 8 anos para tentar. Pronto, exato. Terminei, olha. Mas quais são, doutora, os benefícios da fonoterapia para esse TIA, não é? Que é o tratamento, é o transtorno. Transtorno que é o do espectro do autismo. Espectro do autismo. Isso. Nós falamos espectro do autismo, porque geralmente agora não se chama mais a criança de autista, não é? Porque dizem que está logo a nominar uma patologia para aquela pessoa, mas ele tem problemas de autismo, com o autismo, não é? Como nós podemos tratar, como que a fonoterapia traz benefícios já para essa criança que está diagnosticada, que sofre desse problema? Quais são os benefícios? Olha, os especialistas, os terapeutas, os médicos, então assim, existem vários profissionais na equipe que podem ajudar. Então, somos pessoas, né? Os fonoaudiólogos são pessoas que estudam o desenvolvimento da linguagem, estudam a comunicação e, portanto, podem ajudar e facilitar o caminho daquela criança dentro da família e da sociedade. Então, acima de tudo, nós somos parte desse processo, porque é um caminho. O autismo, uma pessoa que tem transtorno do espectro do autismo tem uma forma diferente de estar no mundo. E aquela pessoa precisa de acolhimento, precisa de cuidado, precisa de entendimento. E nós, enquanto profissionais, sabemos muitas vezes ter aquela capacidade de mostrar aos pais como que aquela criança funciona de uma forma diferente, que não foi talvez esperada, que é atípica com relação ao desenvolvimento, né, que é descrito na literatura e é comumente visto na sociedade, mas que é um outro tipo apenas de desenvolvimento e que não pode ser julgado e nem deixado de ser desenvolvido, comparado. E muito menos comparado com um irmãozinho que de repente não tenha, não é? Exato, é uma outra forma de aprendizagem. Então, existem muitas coisas que existem, não é, para a gente desenvolver e a gente não pode se fixar no problema. Então, a gente não pode pensar nas incapacidades apenas. Isso é bom para a gente fechar um diagnóstico. Olha, ele não consegue isso, apresenta um comportamento estereotipado, ele tem dificuldade de interação, tem dificuldade da comunicação. Ok, isso foi para fechar o diagnóstico, é super importante, a gente luta para o diagnóstico precoce. Mas a partir daí, desenvolvimento de habilidade, eu parto do que ele precisa desenvolver. E a gente desenvolve o que a gente tem. O que é que ele tem? Qual é o hiperfoco daquela criança? Ele gosta muito de dinossauro. Eu vou pegar o dinossauro para ele aprender matemática, para ele aprender a olhar nos olhos da pessoa. Eu vou trazer o dinossauro para o meu rosto e vou mostrar o quanto eu gosto também de dinossauro para que ele aprenda a se comunicar comigo e ele veja que eu existo. Tá? Aqui Então, está, assim, não é? É um segredo. É não se focar nas debilidades, ou seja, no problema, mas focar-se sobretudo nas habilidades. Nos interesses e habilidades, isso, Muito exato. bem. Doutora Luísa Braga, nós agradecemos muito a sua participação Eu que aqui agradeço a no nosso programa. Teríamos muito mais assunto para falar, mas como o nosso tempo urge, temos que avançar. Muito obrigada mais uma vez e esperamos tê-la em breve aqui no nosso programa para falarmos de outras áreas. Agradeço até muito para aprendermos o convite. mais sobre a fonoaudiologia
Fonoaudiologia. Fonoaudiologia, muito bem. Então, doutora... Olha, foi um prazer, viu, Luísa? Foi um prazer também tê-la aqui. Foi um prazer, Patrícia. Obrigada pelo convite e parabéns pela escolha do tema e pelo compromisso social desse programa. Muito obrigada. Agora vamos até às ruas porque temos compromisso com a opinião